Boa noite, pessoal! Estamos de volta, SOS Selvagens, mais uma vez aqui, trazendo uma live bem interessante, tá? O tema de hoje é FPI, Fiscalização Preventiva Integrada. E hoje a gente vai abordar principalmente a ação do médico veterinário na FPI. É o foco, né? Vamos conhecer um pouquinho do que vem a ser a FPI e, ao mesmo tempo, vamos ver a inserção do médico veterinário. É uma janela a mais, pessoal. Tá? Fiscalização é uma janela a mais para a medicina veterinária. Tá? Tô só esperando aqui a nossa convidada aparecer. Deixa eu ver se ela não já entrou, eu não vi. Ainda não. Pessoal entrando. Oi para todo mundo. Só esperar ela aparecer aqui. Bora. A qualquer momento, pessoal, tirar dúvida, pergunta mesmo. Vamos encher isso aqui de pergunta hoje, não tem hora. Se der uma hora e precisar continuar, a gente sai, porque vai cancelar, depois a gente volta, né? E continua o nosso bate-papo. O importante é que hoje a gente não se enrole, que a gente vá longe nessa conversa e que a gente não fique com dúvidas, tá? Então o que eu espero de vocês é que realmente não fique dúvida no ar. Então, se quer saber o que é FPI, quer saber detalhes, algumas coisas talvez a gente não possa abrir, né, aqui para todo mundo. Mas a ideia é que vocês tirem todas as dúvidas. O que for possível a gente vai passar para vocês. Só esperando o nosso convidado entrar aí. Débora, doutora Débora. Tá por aí a cena aí pra eu te achar, que eu não achei não. Passei aqui, não vi. A ONG não. Tá aí, meu irmão. Como é que você tá, meu velho? Tudo jóia? Grande biólogo, tá aí. Cara, é fera. Acompanha aí, viu? Tá aí. Ananda, atualmente eu não estou mais na FPI, mas eu já fiz parte de algumas edições da FPI de Alagoas, tá? Mas isso aí vai falar já. Deixa eu só, para não começar sozinho, esperar minha convidada aparecer aqui. Grande Peu, Kívia, pessoal, os ferinhas. Cadê nossa convidada? Pera aí, vamos lá, vamos bombar. Beleza, Peu, como é que tá a luta? Show de bola. Que conversa aqui, velho. Deixa de ser chumbeta. Melhor, professor, conversa é essa? Manda um salve pra minha tia. Ah, você é a sobrinha dela? Porra, cara. Cuidado, hein? Opa, ela entrou. Vamos lá, vou convidar a nossa amiga aqui, nossa convidada. O Peu já começou com as fuleiragens dele, mas é assim mesmo, o que importa é participar. Ele acha que eu caio. É isso, rapaz, eu sou mestre nessa fuleiragem. Ué, cadê? Ué, eu não tô achando. Ô Débora, pede pra entrar aí. Pede pra participar online aí, ver se chegou, porque eu não tô achando o teu link aqui pra te convidar. Dado aqui, a gente começa. Deixa ela entrar. Só entrar, Débora, só aceitar aí e vir para o bate-papo nosso aqui. Olha ela. Grande Arthur, tá na área. Doutora Débora, seja muito bem-vinda. E aí, tudo bem? Só que eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo aí? Deu uma travadinha, mas já está recarregando aqui, pelo menos para mim. Mas já dá para te ver.
Beleza. Tá E aí, recarregando tudo a bom? internet. Tudo bom, e você, como é que tá essa vida aquartelada? Trabalhando, dando aula EAD agora, né? Pois é, né? Pegou todo mundo de surpresa. Quem não gostava de AD aprendeu rapidinho, né? A gostar. Vamos lá, deixa eu ver. Não sei se o sinal dela tá baixo, mas pra mim tá parecendo. Ela já tá se mexendo aí, galera? Pra mim ela tá congelada a imagem carregando. Débora, tá me ouvindo? Luciana Porangaba, como vai? Capitão, meu amigo, como é que o senhor está? Débora, tá me ouvindo? Travou. Foi o seguinte, deixa eu... E vou reconvidar. Agora eu acho que... Acontece, né, galera? Nem todo dia a internet quer ajudar a gente. Cadê? Pessoal, vocês estão online ainda? Tá tudo. Eu estou aparecendo direito, estou me movimentando, estão ouvindo minha voz. Acho que ela está com probleminha lá, ó. Deixa ela entrar de novo. Saeco, minha amiga, como é que vai? Tudo bem? Como é que tá os lados aí do Mato Grosso do Sul, né? Se eu não me engano. Antônio Albuquerque, meu pai. Tudo bom, pai? Esperando aqui a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Tô mandando mensagem para ela aqui pelo WhatsApp para ver se ela... Mato Grosso, Saeco, é verdade. Deixa eu ver se ela entrou aqui agora. Poxa, que coisa. Tem disso, né? Quando a gente depende do sinal, a gente não tem controle sobre ele. Deixa só ela entrar aqui, me dar um sinal de vida e a gente começa. Entrou. Vamos lá, de novo, hein? Força total agora, hein? Cruzem os seus dedos, porque a doutora Débora está chegando. Vamos lá. E aí, agora melhorou? A voz chegou. Deixa chegar a tua imagem aqui. A internet aqui tá muito ruim aqui em Salvador. Todas as operadoras. Tá chovendo? Tá, muito. Então é por isso. Aqui não tá chovendo, tá melhorzinho. Pessoal, vocês estão vendo a doutora Débora ou só ouvindo que nem eu? Hello, Escreve me aí. ouvem? Avisem se estiverem me ouvindo. Ouvindo Galera? e vendo? Alguém pode dar um feedback aí, por favor? Se manifestem, por favor. Sua voz está chegando clara, agora a sua imagem ainda não chegou, fica rodando como se estivesse carregando, sabe? É sinal Aqui mesmo. tá. Você tá me vendo normal aí? Tô. Estranho. Pessoal, só Mas vamos ouvindo, ó, já lá, vou, né? por enquanto só ouvindo. Daqui a pouco apareço. Daqui a pouco chega. É que Salvador é longe, né, gente? Você tem que entender isso. Entendeu? Bom, vamos lá. Vamos só batendo um papo por enquanto, a imagem carregar. Se porventura travar, vocês deem sinal de vida aí. Se não conseguir mais nem ouvir a Débora, tá? Eu acredito que a imagem dela chega já já. Beleza. Só ouvindo, Então, só ouvindo. Então bom, é o que Débora, importa. primeiro eu quero te agradecer, né, por ter dado essa ideia de a gente bater um papo sobre a FPI, mostrar um pouquinho da área de fiscalização onde o veterinário pode se inserir,
né, o quão importante é esse programa para a nossa fauna, para o nosso meio ambiente, né, pensar numa coisa maior. A FPI, ela não atua só em fauna, né, pessoal? Ela atua em todos os segmentos que tem ligação direta e até indireta com o meio ambiente. Então, de suma importância a ação da FPI. Tá? A FPI, para quem nunca ouviu falar, é Fiscalização Preventiva Integrada, tá, pessoal? Ela surgiu no ano 2002, né, Débora, aí na Bahia? Sim. Ano de 2002 na Bahia, sob coordenação do Ministério Público Estadual da Bahia, tá? E aqui no estado de Alagoas ela começou em 2014, tá? E de lá para cá, continuamente, né? Todo semestre acontece a FPI. Mas eu quero, assim, antes de tudo, eu queria, Débora, que você se apresentasse, falasse onde você atua atualmente, com quem você trabalha, o que tu está fazendo dentro da veterinária. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Então, eu formei aqui na UFBA, né, e saí para coordenar o projeto projeto Arara Azul de Lear, de conservação, lá no Raso da Catarina. E fiquei 1 ano lá, coordenando o projeto, fazendo monitoramento de fauna. Eu passei minha faculdade inteira direcionando para silvestres, né? Eu estou assistindo várias lives e estou percebendo que isso é um perfil do veterinário de animais silvestres. A gente já entra na faculdade com aquela visão. Mas aqui na UFBA a gente não tinha disciplina. A gente não tinha nenhuma disciplina. Então eu aproveitei as greves da UFBA e as férias para fazer estágio fora, né? E aí, assim que eu me formei, eu já tinha pensado em engatar um mestrado, mas aí eu fui chamada para coordenar o projeto e aí eu prorroguei esse mestrado. Depois eu voltei, fiz um mestrado com hematologia de psitacídeos, e aí quando eu finalizei o mestrado, eu comecei a atuar mesmo na docência, e desde então eu faço essa relação entre docência e as atividades da FPI. Ano passado eu passei para o doutorado, também vou trabalhar com essa questão de tráfico, de fauna, de bem-estar animal no doutorado, mas é basicamente a docência, né, e as atividades de campo da fiscalização. Joia. E você tem uma ONG também? Como é? Conta pra gente o que é a Animalia. Isso, a Animalia, ela surgiu, na verdade, da necessidade que a gente percebeu durante os processos da FPI, né? A gente ia como voluntários, né, a equipe de médicos, veterinários e biólogos, continuamos como voluntários, na verdade, mas a gente precisava buscar apoio também financeiro, né? A gente precisava de certificação, então foi uma necessidade a construção dessa ONG. E aí a gente resolveu fundar a ONG Animalia, né, em 2018, e desde então a gente atua como Animalia, mas de forma voluntária também. E vocês têm sede fixa em Salvador? Como é? Não. A gente tem uma sede cadastrada em Paulo Afonso, porque o nosso presidente é de lá, de Paulo Afonso, né? Mas a gente não tem sede física, né? Os membros, a gente tem a bióloga que acabou de entrar, a Andresa, que é de João Pessoa, o nosso presidente é de Paulo Afonso, eu aqui em Salvador, a Vanessa, que é de Feira, mas é itinerante, também é nossa veterinária, o Alan, que é de Minas, né? Então, assim, a gente não consegue manter uma sede fixa. Mas sempre que tem algumas atividades, por exemplo, da PRF, do IBAMA, e em determinados locais onde a gente tem representante da ONG, nós somos acionados e aí vamos prestar o atendimento, o apoio, né, nesse resgate ou nas apreensões, nos cuidados com os animais. Ah, que legal. Ô, Débora, a gente chegou a dividir quando eu falo a gente dividir, eu tô falando dos estados, tá? Alagoas e Bahia. Bahia se voluntariou a dar uma mão, a dar um norte para Alagoas quando estava começando com a FPI, né? Para pegar esse know-how todo que a Bahia já tem de longa data, promovendo a fiscalização.
E a gente chegou a trabalhar junto à época, não foi? Em uma das edições, a equipe da Bahia veio para dar o apoio no Centro de Reabilitação Provisória que foi montado, né? Que foi importantíssimo. Basicamente, foi o aprendizado da gente, né? De como lidar com fauna nessas fiscalizações, como abordar, como recuperar esses animais, como fazer a triagem. Então, tudo isso foi de suma importância, essa participação. Mas você já participa há mais tempo, né? Como é que foi a tua inserção na FPI? Sim, então, nós já nos conhecíamos de alguns outros trabalhos, né? Eu e a Andresa, por exemplo, na época que eu coordenava o projeto da Ararazu de Leá, ela também ia, ela também participava, aí ela conheceu o Alisson, e acabou que Alisson foi o primeiro a participar, já há bastante tempo, por conta do engajamento dele lá em Paulo Afonso, em proteção, né, dos animais, junto com o Ministério Público, e aí a doutora Luciana, que é a promotora do meio ambiente, é a principal coordenadora desse programa, da FPI, solicitou esse apoio dele, né, e aí ele começou a sentir a necessidade de todos, né, a PRF, o IBAMA, começou a sentir necessidade de pessoas capacitadas, que tivessem capacidade técnica para cuidar desses animais. Não bastava recuperá-los, né? Tinha que ter o cuidado para que esses animais não viessem a óbito. E aí foi assim, um conhecia o outro, e aí fomos nos juntando até que formamos a equipe. A Andresa comentou aí que a gente tem colaboradores de vários lugares, de Recife, de Petrolina, né? Todas as atividades de FPI, dependendo do local que a gente vai, a gente sempre leva mais 2, 3 biólogos veterinários de outros locais. Né? Essa equipe que eu falei, que é João Pessoa, Minas, Paulo Afonso, Salvador, Bahia, na verdade, que eu e Vanessa, é a formação concreta da ONG. Né? Certo. E você tem, assim, quantas edições você já participou? Eita, eu acho que assim, aqui na Bahia, se eu não me engano, foram 17 FPIs, mas a gente participou de Alagoas teve uma parte também da equipe nossa que participou do Sergipe, nós participamos de 2 em Pernambuco, e acho que sim, aí só em Minas que a gente não foi ainda. É que a Bahia é pioneira, né? Então, assim, o começo deve ter sido bastante difícil a FPI na Bahia, porque não se tinha um molde de como trabalhar, né? Não se sabia exatamente os limites dessa fiscalização, a intensidade, o tamanho de como seria esse programa no início, né? E vocês vieram, vocês que eu digo a Bahia, veio aprendendo, a cada edição veio aprimorando e enriquecendo e melhorando as técnicas, né? Dentro da FPI. E isso é legal porque vocês têm uma história muito legal de FPI e tem sido o molde para os outros estados, né? Por isso que vocês participam tanto, é importantíssimo que vocês estejam presentes esporadicamente, eu até digo, em outros estados, por mais que os outros estados já tenham um embalo aí de tocar FPI, mas eu acho que a experiência de vocês ninguém vai ter, pela grandiosidade do estado, principalmente, que dificulta muito o processo de fiscalização, e por essa história aí de aprendizado na marra, entendeu? Então eu acho muito importante, eu acho que todo estado que tem FPI, que hoje na verdade são 4 ou 5? Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 5. 5. Eu acho que seria assim, seria primordial que esporadicamente vocês fizessem parte das FPIs, né? Teve uma que a gente participou que foi, entre aspas, tríplice fronteira, né? Isso, exatamente. Foi Bahia, Sergipe e Alagoas, né? Alagoas, tudo junto. Exato. Cada um atuando no seu estado, mas ao mesmo tempo, fechando o cerco, né? Correto. Isso. A ideia, na verdade, da equipe da Bahia apoiar outras FPIs é justamente para uniformizar, né? Todas as condutas, né, para que em um estado, órgão ambiental, ele aplica multas. Na Bahia, a ideia não é aplicar multas, a ideia é justamente incentivar que as pessoas entreguem de forma voluntária. Então, isso precisa ficar uniforme,
né? Então a gente está sempre fazendo essa troca justamente para ficar uma conduta única, né? Uhum. E ao contrário do que se pensa, né, quando você fala em fiscalização, quando você repete uma área já fiscalizada e você encontra números menores do que o da primeira vez, isso é extremamente positivo, né? Significa Ótimo. que um certo grau de conscientização já está acontecendo e os ilícitos ambientais aí, quer seja flora, fauna, eles acabam diminuindo. Isso eu acho que são os números mais importantes, os números decrescentes, não é isso? Exato, com certeza. Quando a gente, aqui na Bahia, na verdade, a gente tem, se eu não me engano, 3 edições, os meninos que estão aí, por favor, me corrijam, mas eu acho que tem 3 edições que a gente repetiu, que a gente voltou ao local, né, que já tinha sido feito. Mas a gente observa realmente isso, e é com felicidade. Com certeza a gente não é só o fato da gente não encontrar os animais, é o fato da gente conversar realmente com as pessoas e perceber, não, depois daquela vez que vocês vieram, a gente aprendeu, eu não quero mais criar nenhum animal que não seja permitido. E o objetivo é justamente esse, né? Teve uma edição, eu achei bastante impactante, já foi uma edição que a gente repetiu as áreas, né, de atuação. E em alguns depoimentos, não um, mas alguns depoimentos, até as dúvidas que tinham por que tal época do ano a gente tem uma infestação de grilos tão grande, né? Aí lá no começo a gente explicava, olha, parte disso se dá pelo fato de os animais que deveriam estar na natureza fazendo esse controle biológico estarem aprisionados em gaiolas, dentro de casa, sem poder executar essa função, além de outras que eles têm importância, né? E quando a gente voltou, a gente viu comentários do tipo, olha pessoal, quando vocês passaram aqui, a gente tinha infestação de grilo. Daquela época para cá, diminuiu muito essa problemática, nossas lavouras estão tudo legais, porque a gente parou de prender os bichos, parou de prender os pássaros principalmente, e a gente notou que essa infestação de grilo diminuiu muito. Então, assim, ao modo deles, eles começaram a entender a importância da ave, né? Principalmente da ave ali, que é o animal que maior representatividade nas apreensões, começaram a entender a função dela, né? Além da dispersão de sementes, além da questão da reprodução, manutenção da espécie. Pô, isso é muito gratificante, voltar e ouvir de uma pessoa humilde esse entendimento. É legal. Com certeza, com certeza. E a gente ouve bastante isso. Uhum. Nossa, tá tão ruim conversar comigo mesmo, você não apareceu ainda, Léo. Pois é, tá preta aqui a tela para mim. Eu também não tô. Mas você me vê? Eu tô te vendo, sim, tô vendo todas as mensagens aqui, mas eu não estou me vendo. Você não tá no escuro, não? Acenda a luz. Tô nada, menino, tá claro aqui. Tá claro aqui, não sei. Quer que eu saia e você me chama de novo? Quer tentar? Vamos lá. Sai e volta rapidinho que eu te chamo. Galera, não Tá, sai não. beleza, beleza. Passa aí. Saiu não, pessoal. Vamos esperar ela vai ir desplugar e volta, né? Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Robertão Citelli, o cara da medicina veterinária de Silvestres. Já apareceu aí, deixa eu ver mais alguém aqui. Will, fala Will. Dinho, da Escola de Velas, parceiraço aí das questões ambientais. Valéria Teixeira, a gente fez uma live alguns tempo atrás aí sobre parasitas. Que é isso, Roberto? Que é isso, meu amigo? Como assim fez? Deve ser problema de transmissão, internet, sinal. Mas não sou feio, não. Sou horrível, viu? Inverte a câmera. Ela inverter a câmera dela, será? Vamos sugerir. Deixa eu voltar aqui. Will, eu vou para Manaus quantas vezes eu for convidado. Só apaixonei por aí, rapaz. Oxe, meu lado índio quer voltar para mata. Vamos lá, ela voltou. Vamos lá. Oxe, cadê? Aqui. Vamos procurá-la. Dedos cruzados para dar certo.
E continua escuro. Não sei dizer o que é. Mesmo jeito, né? Mesma coisa. Alguém sugeriu para você inverter a câmera. Vê se você consegue inverter sua câmera. Já fiz isso também. Não está funcionando nem a da frente nem a de trás. Ave Maria. Vamos tocando eu assim? acho que é o sinal mesmo, que não está deixando carregar a imagem. Beleza. Então vamos tocando assim. Mesmo. Vamos tocando assim. Que pena, gente. Mas vocês, quem não conheceu a doutora Débora pela live, depois vai lá no animalia. Animalia.ong. Animalia.ong. Animalia com 2 L. Animalia com 2 S.ong. Vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Tá? E tem o perfil particular também, né? Tem, é o profissional também. É Malta Deb. Com 2 Malta Deb. Então vocês vão lá para conhecer ela e conhecer o trabalho que ela vem desenvolvendo na Bahia, que é exemplar. Tá? Ô Débora, você faz parte também da mesma forma que eu faço aqui em Alagoas, você faz parte da comissão regional, não é isso? De animais silvestres? Isso. Eu estou presidente da comissão regional aqui do Conselho. Joia. E o Conselho tem participado efetivamente da FPI? Participa, sim. Mas, assim, a gente limita a atuação, porque no caso seria a de fiscalização, né, de estabelecimentos veterinários, e aí fica nessa, a gente faz meio com a divisão, né, aí só o fiscal do conselho atua nessa área de fiscalização dos estabelecimentos veterinários, e ele fica se dividindo também para apoiar a fauna, né, porque a atuação do conselho, né, necessariamente, não tem muito a ver com a questão da apreensão dos animais, né, ele rege mais em função mesmo do profissional. Do profissional, exato. Tá. E me diga outra coisa, você sempre fez parte da equipe. Explica para a galera aí que não sabe como é que é feita a divisão da FPI, as equipes e as ações, assim. É um resumo dela. Beleza. Então, quando a gente, normalmente já se tem estabelecido, né, 3 FPIs por ano, aqui na Bahia, e a gente só fica sabendo o município, né, a sede, o local para onde a gente vai, mais ou menos 1 mês, 2 meses no máximo antes de ocorrer. E assim, a equipe, a base da fauna, ela já é meio fixa, né, e aí a gente fica com mais uns 3, 4 integrantes que a gente chama, né, de acordo com os pedidos, de acordo com o local que a gente vai, né. E aí, assim, lá são mais de 100 pessoas, normalmente 110 pessoas mais ou menos, de diversos órgãos, CREA, IBAMA, PRF, ADAB, que aqui é a Defesa Agropecuária, né, FUNASA, a Polícia Militar, IPAC, que é Patrimônio Cultural, Patrimônio Artístico e Cultural, Defesa Civil, Comitê da Bacia, OAB, são diversos órgãos, né? E cada um vai atuar na sua área, tá? A parte de saneamento, a parte de destinação de lixo, trabalho, o MPT também, Ministério Público do Trabalho. Então, cada um vai para a sua direção. E a fauna, ela fica normalmente com a equipe do IBAMA, PRF, quando o nosso órgão ambiental, o INEMA, participa também, e algumas vezes a PM, né, com a Polícia Ambiental. E aí a gente faz essas divisões de acordo, lá no primeiro dia é feita essa divisão, assim, as equipes elas já têm meio que uns critérios, né? Mas aí vai, equipe rural que vai cuidar, vai verificar esgotamento sanitário de X municípios. Os outros vão ver destinação de materiais hospitalares, o outro vai ver trabalho de educação nas escolas municipais. Então, cada equipe direciona seu trabalho, né? E a fauna fica realmente com a parte de entrega voluntária, de resgate, né? Basicamente é o que se pede mais, né, pelo Ministério Público, é que realmente a gente dê prioridade à entrega voluntária.
E a gente faz também os trabalhos de sensibilização ambiental nas escolas. Todo município que a gente vai, a gente faz um trabalho de palestras e conversa mesmo com as crianças, explicando o que a gente está fazendo lá e pedindo que entregue os animais, que peça a vovó e ao vovô, aquelas coisas, né? Aqueles trabalhos de formiguinha mesmo. Tá, mas é basicamente isso. Tá, e me diga outra coisa, dentro da equipe fauna, o que seria, aliás, antes disso, quantos dias em média dura cada ação da FPI? Entre 14 e 15 dias. 2 semanas em média? 2 semanas, exatamente. Tá. Aí a gente tem, no meio da semana, a gente tem uma reunião, né, para direcionamento, o que deu certo e o que não deu. E no final, no último dia, a gente tem uma audiência pública, onde é aberto a todos, né, todos os cidadãos para a explanação dos resultados. A gente mostra, todas as equipes mostram todos os resultados, o que conseguiu, o que não conseguiu, o que teve, o local, o município que tinha, por exemplo, contaminação na água que era fornecida à população. Então, tudo isso é colocado de forma bem aberta para a população. Nossa. A Dresa Amaral. Andresa, que algumas ações ocorre colaboração também de estudantes das universidades locais, como em Barreiras, na Bahia, onde tivemos um apoio incrível de alunos de Biologia e Medicina Veterinária da UNEB. Eu acho que é importante isso, né? Você trazer o aluno para ação em loco, né? Para ele conhecer um pouco vivenciar a realidade da profissão, né? Antes de sair de lá. Eu acho importantíssimo isso. Isso foi maravilhoso mesmo. A gente não é todo lugar que a gente consegue, não é todo lugar que tem o curso, né, de Biologia e de Medicina Veterinária. E realmente lá em Barreiras foi bem interessante, a gente teve que fazer lista de espera e revezamento de voluntários, porque eles queriam ficar lá, queriam cuidar dos animais, e foi bem legal, porque ajuda, né? São na média de 300 animais por dia. Então, a gente precisa realmente desse apoio. Verdade. Vamos lá, dentro das ações da fauna, eu sei que quase é meio unânime isso, haver uma divisão dentro da fauna, onde você tem a parte do centro de triagem, que tem toda uma obrigação quando recebe a fauna, e tem a parte da fiscalização em campo, não é isso? Exato. A equipe era dividida em duas. Tá, então explica para a galera aí o que seria o dia a dia do veterinário no centro de triagem primeiro. Então, no centro de triagem a equipe de campo volta com os animais normalmente à noite, né? E assim, a gente não mexe nesses animais nesse momento. A gente observou que o estresse é muito intenso por conta do transporte, então é melhor deixar eles descansarem, e aí na manhã, no dia seguinte, a gente observa, faz uma avaliação clínica individualmente. Se tiverem 500 animais, a gente vai pegar 500, um de cada vez, e fazer toda a avaliação clínica dele, né? E os animais que precisarem normalmente a gente já faz a suplementação para todos, né? Por conta do estresse também é muito importante a gente fazer essa suplementação. Mas alguns animais estão bem debilitados, outros estão machucados, e aí a gente vai direcionando esses animais para a enfermaria, e aí cada um vai receber os cuidados devidos, né? O que for preciso dentro do seu estado clínico. A parte de triagem é feita pelos biólogos, né, que vão avaliar os animais se eles estão inteiros para possibilidade de soltura, mas é o veterinário que realmente vai dar o aval se o animal está apto ou não para essa soltura, né? Baseado na avaliação clínica. Isso. Porque não é só uma questão morfológica, é funcional, tem um monte de detalhezinhos para liberar esse animal ou não, né? Isso, exatamente. Tá, e a parte de campo, o papel do veterinário lá fora, quando ele vai em loco mesmo ver a situação? Então, o veterinário de campo, ele
além da parte de educação ambiental também, né, junto com a equipe, ele verifica esses animais no momento da entrega, né, para que determine, por exemplo, um local para onde esse animal vai. Normalmente a gente utiliza o caminhão da PRF, né, um caminhão fechado, a gente fecha, antes de começar a FPI, a gente tem o cuidado de fechar com lona, a parte de cima todinha. Então, é um caminhão que permite circulação de ar, né, mas evita o sol e chuva, caso ocorra, né, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E aí, dependendo do estado do animal, a gente tem situações, por exemplo, que a gente não tem como colocar esse animal no caminhão, que ele vai acabar morrendo, ele vai ficar se batendo demais, então a gente coloca ele dentro de uma viatura. Então, precisa do veterinário para que faça essa avaliação inicial, não é uma avaliação clínica, né? Não é uma avaliação física, a gente não maneja o animal no momento da entrega, mas uma avaliação mesmo, bem superficial, mas só para determinar. E também no momento do transporte, né? É muito importante que a gente fique sinalizando para o restante da equipe, no caso para o órgão ambiental e a polícia, o momento de voltar, né? Ou se tiver muito quente, a gente tem que sinalizar que não vai dar para ficar rodando com o caminhão, então o caminhão vai precisar achar uma sombra. Então tudo isso é sinalizado pelo médico veterinário, é o bem-estar do animal. Bem-estar do animal, exatamente, isso é importantíssimo. Até porque, se, né, diante de tanto estresse, a gente não prezar pelo bem-estar nessa área, nesse momento do transporte, ele nem chega, né, direito no centro de triagem, quanto mais ser reintroduzido quando possível. Exatamente. Isso a gente vem observando ao longo das FPIs, né, que a gente tinha um percentual de óbito grande. E às vezes esses animais, eles passavam as 2 semanas com a gente via que ele não tinha um estado corpóreo, ou não tinha um sistema, uma avaliação clínica que permitisse essa soltura, mas podia ser que dali a alguns dias, dentro dos CETAs, porque eles são destinados aos CETAs, né? Acho que eu esqueci de comentar. Esses animais que são recolhidos na FPI, que não são destinados à soltura, eles vão lá para os CETAs. A gente, aqui na Bahia, a gente tem os CETAs do município de Vitória da Conquista. Em Salvador, o CETAs do IBAMA está fechado, assim, tem alguns animais, né, estão mantendo, mas eles não estão recebendo. E a gente tem bastante apoio também do Semafauna, né, em Petrolina. Mas, enfim, esses animais são destinados a esses CETAs para uma possibilidade futura de soltura. Né? E algumas vezes ocorre óbito lá, depois de já 1 semana que chegou. Então, tudo isso é realmente decorrente de um estresse de transporte, principalmente. Então, a gente observou bastante uma queda muito grande do índice de óbito desses animais. Da primeira FPI para a última, a gente zerou praticamente o óbito desses animais durante a FPI e pós-FPI. Joia. Legal isso. E lembrando, né, pessoal, para quem é de outro estado, quem está falando de temperaturas aí em torno de quase 40 graus, né? Você imagina um animal capturado, sendo transportado dentro de um caminhão, um monte de pássaros, obviamente cada um na sua gaiola, né, que está sendo transportado, alguns viveiros, inclusive, que são resgatados. Imagine quanto tempo esse animal fica no caminhão. Então, a logística ela tem que ser muito bem trabalhada e, como a Débora falou, extremamente importante que o veterinário esteja atento não só a números, mas principalmente a situação em que os animais resgatados se encontram, né, até que eles sejam encaminhados ao centro de triagem. Então, é bem delicado. A gente está falando de Nordeste, está falando de sertão, né, está falando de temperatura amena, umidade baixa, né, alguns pontos umidade alta, quando tu chega perto de São Francisco, do Rio, porque o FPI ele foi idealização do Comitê da Bacia Hidrográfica, não é isso? Se me fala a memória? Na verdade, tem o apoio da Bacia Hidrográfica, né, mas foi realmente o Ministério Público junto com o CREA da Bahia que tiveram essa iniciativa, e aí chamaram o comitê. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, pessoal. Tá?
Débora, esses animais, eles, passando pela triagem, é identificado, inclusive, o comportamento do animal. Se o animal está apto à soltura ou se o animal está dócil demais para ser solto, né? Porque é um animal muito dócil, muito antropizado. Se ele for solto, independente de qualquer área que for de proteção, ele vai migrar, né? Ele vai ver uma luz de casa acesa no final da tarde, à noite, ele acaba migrando e sendo recapturado, né? Então tem alguns critérios para se definir que animal que vai para a soltura, que animal que vai para a reabilitação e que animal que não vai poder, infelizmente, voltar para a natureza, né? Tem todo esse critério, esse cuidado ele é importantíssimo, né? Com certeza. A gente consegue, né, identificar esse amansamento, né, digamos assim. É um animal que você encosta na gaiola, ele não está nem aí, ele muda de puleira, mas ele fica ali esperando que você coloque a comida. Então, isso com certeza, é muito observado. E o contrário também, né, Isaac? A gente vê alguns animais, por exemplo, isso é bastante comum em azulão, sabiá, eles, tentando sair da gaiola, eles ficam com a base do bico toda machucada, porque eles ficam desesperados tentando sair da gaiola. Então, isso é um indicativo de que foi um animal recém-capturado. Então, tudo isso é observado, tudo isso precisa ser observado. Né? Não adianta a gente soltar de jeito nenhum, soltar um animal que já foi realmente, já tem o hábito, né, de conviver com o ser humano, soltar um animal desse a gente sabe que vai ser recapturado, ele volta para a gaiola. Tá. Débora, e dentre as espécies capturadas, assim, você sabe qual é o líder, qual é a espécie líder, assim, que em toda edição é a que ganha em números? A gente tem uma variação bem grande disso aí, viu? Tem lugar que a gente pega muito psittaci, papagaio, tem lugar que a gente pega canário, papacapim, mas são os top 3 papagaio, papacapim e canário, basicamente. Papagaio, papacapim e canário. Aqui difere um pouquinho, deixa eu ver, eu tava com esses números salvos aqui. Pronto, aqui acho que a Andresa tá aí. Se a Andresa puder me ajudar. Aqui o carro-chefe é o galo de Campina, aqui em Alagoas. Tá? O pessoal chama de cabeça. O cardeal, cardeal cabeça, também. Ele também. Vermelha, Mas assim, sim, eu tenho, na minha lista aqui que eu tenho aqui o exemplo da 5ª FPI de Alagoas, que foi quando a gente trabalhou junto, na 5ª FPI. Foi galo de Campina, extravagante, papacapim, canário da terra, papagaio verdadeiro, o tuim, que é aquela menor psitacídeo brasileiro, azulão, garibaldi, caboclinho, periquito da caatinga, corrupião, bigodinho e rolinha fogo apagou. Esses aqui foram o que mais tem. No caso dos répteis, teiu e jabuti, né? O teiu geralmente ele era encontrado nas residências engordando para servir de petisco, pessoal. Tá? Da mesma forma o jabuti. Né? A gente chegou em uma apreensão única a pegar mais de 60 jabutis na mesma residência. Tá? E era um cara que, não nessa edição, em outra edição, e era um cara que ele capturava na natureza o jabuti, levava para casa, ficava alimentando de maneira errada, com comida caseira, para o bicho engordar e depois vendia clandestinamente para o pessoal comer também. O pessoal tem esse hábito. E os mamíferos aqui... Yuri está falando aí que o Paraora dominicano, o cardeal, né? É recorde no Brasil todo. Ah, é? Joia. Periquito da caatinga vai depender da região, certo? Obrigado, André. E em termos de mamífero, aqui em Alagoas, tatupeba, macaco prego e sagui de tufo branco. Nilton está perguntando onde se come jabuti. Rapaz, é tão antigo no mundo. Teve uma apreensão que a gente fez, chegou a ser entrega, porque não tinha nem condições de aplicar sanção nem multa. Foram 300 jabuti. Em uma residência, em uma fazenda, em uma casa. Eu ia dizer aqui, o jabuti, olha só, o pessoal aqui, se você for no sertão, quietinho, conversar com um grupo de gente, perguntar onde é que vai ter uma cagada, né? Cagada, aqui na região cagada, eles chamam de caga do jabuti, né? Então cagada nada mais é do que abater o animal,
remover a parte de baixo do casco, que é o plastrão, e fazer a própria carapaça de panela. Então cozinha dentro dali mesmo. O pessoal é absurdo, o pessoal tem esse hábito aí horroroso, né? É horrível mesmo. E assim, as sanções, quando é o caso, né? Ela se dá dependendo principalmente do agravante, né? De como esses animais eram encontrados. Em algumas edições, na verdade, eu sempre participei do FPI, mais como perito ambiental, que sou, do que propriamente como veterinário. Uma coisa não elimina a outra, mas eu ia muito a campo, principalmente, para poder confirmar e atestar maus tratos, que eram agravantes assim em termos de sanção penal. Né? E era absurdo, gente. A gente pegava a gaiola, que tinha 4 dedos de fezes no fundo da gaiola. E o cara dizendo que toda semana lavava. Né? Então você imagina a quantidade de patógenos que esse animal tá vivendo ali em cima daquele monte de fezes ressecada, né? Aquela montanha literalmente de fezes embaixo do puleiro, a quantidade de patógenos que ele está ali, e não é só um problema para o animal. Se o cara souber a quantidade de patógenos que essa ave pode estar liberando no próprio ambiente domiciliar, para a própria família dele, para os filhos, pô, ele não faria isso. E era muita a quantidade de animal assim, em situação degradante na gaiola, era uma coisa absurda que a gente pegava aqui, viu? Aqui a gente também faz, né? Quando tem alguns processos, ocorre, por exemplo, com papagaios, aconteceram já algumas situações de pessoas que não fizeram entrega voluntária, que foi realmente um resgate, né? Não vou dizer apreensão, mas resgate. E aí esses animais, e esses tutores, eles entram na justiça para solicitar os animais de volta. E aí o Ministério Público pede, né, que a gente faça um termo atestando maus tratos, se o animal estiver realmente, se a situação estiver incorrendo em maus tratos, e a gente faz esse atestado também, né? É bem comum a gente trabalhar, se for meu ou seu, é bem comum a gente fazer esses atestados de maus tratos também. Mas você não vai acreditar, Isaac, a gente já achou aqui uma vez uma gaiola, assim, tinha várias gaiolas empenduradas no teto, e aí o pessoal foi recolhendo as gaiolas, né, conversando, o IBAMA autuou esse cidadão, porque ele não queria abrir a porta, e aí a gente foi recolhendo as gaiolas. Numa dessas gaiolas, quando a gente tirou do teto, que a gente foi olhar, tinha simplesmente um esqueleto de um azulão. Né? O animal morreu e ele nem sabia que o animal tinha morrido. O animal entrou em degradação e a gente identificou por conta de algumas penas, né, que a gente encontrou. Mas o cara mais lambida do mundo disse que não sabia, né? Não, eu botei comida pra ele ontem, foi mesmo, menino? Imagine. Tá louco, então tem algum alienígena desintegrando. Né? Pois é. É complicado. E vamos lá, vamos bater na outra tecla do FPI, né? Eu vou dar uma opinião minha, tá, pessoal? Não considerem isso uma situação generalista. Mas eu acho que no Brasil hoje, é a opinião minha, repito, frisando, tá? Pode me chamar de louco se quiser. Mas eu acho que no Brasil hoje, uma das coisas mais erradas que é feita com relação à fauna, tá? Repito, é minha visão e não estou generalizando, tá? A reintrodução desse animal à fauna, eu acho que ele é muito falho. É muito complicado, reintrodução é uma coisa muito mais complexa do que você soltar o bichinho numa área de proteção ambiental. Tá? Reintrodução, ela é algo que envolve a sanidade do ambiente para receber aquele animal, a sanidade do animal que vai para aquele ambiente, a sanidade das populações da mesma espécie daquele animal que vai ser solto, tá? A carga, a quantidade de animais daquela espécie que já estão naquele ambiente, a capacidade de suporte de uma forma geral, a questão alimentar, essa espécie sendo introduzida nesse determinado local,
tem suporte alimentar para ele até quando? Né? Porque você solta o bicho numa área de proteção linda, bonita, coisa e tal, mas a capacidade de suporte é esgotada. Então esses animais acabam migrando e sendo recapturados. Porque entre uma área de proteção ambiental e outra, você tem a civilização, você tem um monte de casa. Né? E as aves acabam baixando atrás de comida fácil e sendo recapturados. Então, assim, essa é uma característica que toda reintrodução tem que ter. Tá? E a FPI geralmente, geralmente sim, eu vou falar pelas edições que eu participei. Sempre houve estudo prévio por parte dos órgãos ambientais locais, principalmente capacidade de suporte e alimentar. Tá? Então, primeiro é identificado os potenciais receptores desses animais, os potenciais áreas de proteção que receberiam esses animais, inclusive pela espécie, e a carga, né, para saber se pode. Que é muito importante. Não adianta você pegar um bichinho, a maior boa ação do mundo você faz. Ó, salvei uma iguana que estava ali e o cara ia matar. Eu conversei com ele, ele deixou eu pegar, eu levei, fui para uma mata que eu achei muito bonita, uma mata grande, fechada, e soltei ela lá. Aí o bicho morre em 2, 3 dias, por alguns fatores. Predador demais, pequena quantidade de alimento para ele. Eu dei um exemplo iguana, mas foi aleatório. Então, assim, quando a gente fala de reintrodução, gente, tem que fazer um estudo prévio muito detalhado. Eu acho que isso é o mais complicado, porque a carga de apreensão, ela é muito, assim, dos órgãos fiscalizadores, ela é uma coisa ininterrupta. É constantemente você tem apreensão. E esses números que você pesquisa esse ano que vem, já não batem. Então, tem que fazer estudos constantes, né, Débora? Fala um pouquinho sobre essa importância. Sim, com certeza, eu concordo com tudo que você falou. Não dá para você fazer essa soltura desses animais sem a avaliação. Durante, assim, no momento que a gente chega na cidade, ou quando a gente já identifica o local de onde vai ocorrer a FPI, nossa equipe, dentro da medida do possível, vai uma semana, 3 dias antes, né? A equipe, principalmente são 2 biólogos, a Andresa, que é ornitóloga, e a Alan, que é também ornitólogo de lá de Minas, e faz avaliação dos possíveis locais de soltura. Isso o IBAMA já fornece para a gente algumas áreas de solturas que são previamente cadastradas com eles, né? E é feito um levantamento. Agora, é o levantamento perfeito da forma que deveria ser? Não tem como, né? Mas se a gente tem, por exemplo, dúvida se aquela espécie ocorre ou não faz soltura. Né? Só tudo que é feito em relação à soltura desses animais é com uma confirmação do que a gente encontra, do que é encontrado naquela área. Se existe ocorrência, se não existe ocorrência, se foram avistados muitos animais, se aquela área tem capacidade ou não, quantas solturas foram feitas naquele local, né, de quantos animais. Então, tudo isso precisa ficar registrado, porque é uma área de soltura cadastrada, então eles precisam ter esse controle. E tudo isso é avaliado antes. A gente não faz soltura assim, a gente precisa soltar esses animais, vamos ali, vamos soltar. Não. Se a gente tem qualquer dúvida em relação ao bem-estar, assim, ao bem-estar não, a sobrevivência do animal naquele local, ele não é solto. Ele vai para o CETAS, e aí no CETAS é que esse processo de soltura, ele passa de uma forma mais lenta, mais detalhada, né? É mais concreta, na verdade. Tá. Ô, Débora, e dentro das espécies silvestres, como é que é o termo? Me fugiu aqui agora. As espécies silvestres não oriundas daquela região, vamos supor, o bicho lá do Rio Grande do Sul. Vocês já chegaram a encontrar o chamado exótico nacional, sei lá como é que chama? Já. A gente encontra, assim, tem locais que a gente vai que tem o pintacilgo, né, que a gente não tem. Tem locais aqui que não tem área de ocorrência dele, a gente já pegou, se eu não me engano, a Andresa me ajude. Se eu não me engano, foi um peito roxo, uns 2 já no FPI. Então, assim, esses animais a gente destina realmente para os CETAS, né? Não existe possibilidade. Psitacídeo a gente não faz soltura, né? A não ser dos twins, né? Os twins, né? Porque tem área de ocorrência, né? E eles normalmente eles estão pareados já. Uhum. Mas papagaio, cactorum, foi xalá. A Andresa falou agora aí. Xalá também a gente recebeu já.
Mas papagaio a gente não faz, cactora a gente não faz soltura. Eles vão para. Até porque, na maioria das vezes, também a gente encontra esses animais com as penas da asa cortada, os animais muito debilitados. Então, eles são destinados para setas, para programas de soltura. A gente não faz essas solturas, não. Basicamente, passeriformes, jabuti, também dependendo do local, tatu, a gente encontra bastante, né? O peba. Uhum. Aqui pra gente, o que me recorde, assim, já deve ter tido outras espécies, mas um que marcou bastante foi o cardeal amarelo. Que, se não me falha a memória, ele é região do Chile, Colômbia, coisa assim. Lindo, ave, lindo, 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 assim, de encher os olhos, sabe? Esse ficou esse foi destinado para um criatório conservacionista na época. E de animais assim, em risco de extinção, o que mais aparece? Da lista vermelha. Então, se eu não me engano, o Saíra, que a gente ficou na dúvida se ele estava, o Sete Cores, o Pintacilgo, né, que já saiu. Tangará faustuosa, né? Mas se eu não me engano, ele já saiu também. Não teve, assim, eu não me lembro não, saiu. A gente foi pesquisar, porque, segundo o IBAMA, ele ainda estava na lista. Mas não me recordo, assim, de ameaçado mesmo, não me recordo. Que esteja na lista, né? A gente normalmente fala assim que o animal está ameaçado, porque a gente visualiza em algumas, a lista daqui principalmente, que ele está como vulnerável, mas não em estado crítico. Então... Aqui eu ia falar do Sete Cores também, que na época, quando a gente pegava eles, assim, era o que mais falava, né? Tá na lista vermelha, mas se ele saiu, ótimo, excelente. É um bichinho que é muito admirado, é muito procurado pela sua cor, né? Não é nem pelo canto, é mais pela cor, né? O canto dele é bem chinfrim perto dos outros, mas a cor dele é maravilhosa. É verdade, é verdade. E as ações, elas não vão só domicílios também, é feito algumas batidas, né? Em feira pública, né? Esse tipo de coisa. Então, aqui a gente faz pouco feira. Primeiro porque quando a gente chega, a gente já fez em algumas situações, mas aí a equipe chega antes, né? Antes de começar a FPI. Mas nem sempre a gente consegue verba, né? Para chegar antes. Normalmente a verba destinada para a FPI ele já tem os dias contados, que é o comitê que cobre, né? Que paga essas diárias. Então, nem toda FP a gente consegue fazer. Então, a gente não faz feira. Raramente a gente faz feira. É mais realmente algumas denúncias, e aí já vai a base mesmo de resgate, de apreensão, né? Porque é feito de denúncia. Mas a maioria a gente sai realmente procurando pela cidade, conversando com as pessoas. Aqui o maior desafio que eu percebia era assim, quando a gente chegava no primeiro dia era um sucesso. Quando a gente chegava, a gente enchia o caminhão, literalmente, sabe? Mas depois, você ligava na rádio local, você já falava, pessoal, o IBAMA, eles chamam de IBAMA, né? Aqui eles chamam de IBAMA. O IBAMA tá na área, se escondam os bichos, não vai ter nada. Né? Vão levar vocês presos. Aí você começa a passar nos cantos. Quando você está chegando num vilarejo, lá de longe já vê o pessoal correndo, atravessando por meio do mato, correndo com gaiola, porque já está anunciando quem está chegando. Então, o maior desafio era surpreender esse pessoal, entendeu? Então a gente teve que aprender a lidar com muita estratégia, de conversar. Teve uma situação muito engraçada. Um rapaz, já aos seus 20 e poucos anos, devia ter alguma culpa no cartório, né? Ele já chegou assim pra gente se tremendo, né? E foi lá e entregou um bichinho. Débora, tá acabando, vai dar 30 segundos, vai encerrar, eu vou reabrir, tá? Tá bom. Conversar pelo menos mais uns 10, viu, galera? Vocês voltem aí. Então, eu vou encerrar e vou começar. Eu vou salvar essa primeira parte no History, tá, pessoal? Eu volto já. Tá bom, beleza.